Irmãos, todos nós temos algum momento da nossa caminhada que a gente se sente travado, né? Parece que as portas estão todas fechadas, às vezes espiritualmente, emocionalmente, até financeiramente, a gente se sente travado. Parece que tudo está fechado para nós, né? E como se portas realmente estivessem fechadas. Eu estou aqui com um chaveiro. E nesse chaveiro a gente tem várias chaves que abrem algumas portas. E nessa noite nós vamos falar sobre chaves. 3 chaves especificamente, 3 chaves que destravam a sua vida. Muitas vezes a gente já está com essas chaves na nossa mão. Às vezes a gente está com essas chaves no bolso, a gente não utiliza. E a gente está com a porta fechada e não utiliza a chave para abrir. Então o Espírito Santo nos leva nessa noite a falar sobre esse tema. 3 chaves que destravam a sua vida. E quando a gente fala sobre chave, a gente está falando sobre princípios espirituais, né? Porque a gente fala assim, 3 chaves, você vai receber uma chave. Não é isso. A gente está falando de princípios espirituais. Mas para a gente entender, né, e a gente ilustrar, a gente fala de chaves. Porque é muito ruim quando você esquece a sua chave e você não consegue entrar na sua casa. Já aconteceu isso com você? Você esquecer a chave do carro, ou esquecer a chave da sua casa, e aí? Não consegue entrar. A sua casa está ali, você quer se aproveitar ali do descanso, do sossego da sua casa, só que você não está com a chave para entrar. Então, espiritualmente, a gente também precisa dessas chaves na nossa vida. E o Senhor já nos entregou essas chaves. Só que muitas vezes a gente não usa essas chaves. Irmãos, essa palavra falou muito ao meu coração antes de falar com a igreja. Eu tenho certeza que o Senhor ele sempre fala com o mensageiro antes de falar com a igreja. Por quê? Porque tem chaves que eu vou falar aqui hoje que eu preciso usar mais e eu não uso. Ou às vezes uso ela o contrário, né? Eu, em vez de abrir, destravar, eu travo mais ainda. Então é por isso que o Santo Espírito de Deus possa iluminar cada um de nós, cada pensamento, para que a gente entenda. Porque o Senhor ele não quer portas fechadas para você. Ele quer portas abertas. Então nós vamos discorrer aqui sobre esse tema, tá? O Senhor nos entrega ferramentas para abrir portas, romper cadeias e nos conduzir a um novo nível de liberdade. E hoje nós vamos descobrir juntos quais são essas chaves e como aplicá-las nas áreas travadas, né? Que comece a se mover novamente pelo Espírito Santo. Que todas essas áreas que você entende que está travada, vai destravar em nome de Jesus, porque você vai começar a usar essas chaves. Mas você precisa anotar aí, tá? As chaves que o Senhor quer que você use. E eu quero começar aqui perguntando para vocês uma pergunta, para você pensar aí um pouquinho e me responder. Quais são as 3 coisas indispensáveis para a vida, para a nossa vida? Talvez, pensa aí um pouquinho. Quais são as 3 coisas indispensáveis que a gente não consegue viver sem na sua vida? Talvez, pensa aí. Pensou? Talvez você, como um bom cristão, pensou assim: as 3 coisas indispensáveis para a vida é vida com Deus, família, né? Eu preciso de família, algo indispensável. Vida com Deus, família e saúde, porque se eu não tiver saúde, eu não consigo fazer tudo isso. Mas, pensando biologicamente para a nossa vida, quais são os 3 elementos que a gente precisa para viver?
água, ar e alimento. Isso mesmo, as 3 coisas são essenciais para o ser humano viver: é ar, água e alimento. A gente falou aqui, né? Vida com Deus, família e saúde. A gente vive sem família, mas a gente não vive sem ar. Não é verdade? Se Deus levar a sua família, você vive. Vai viver ruim, né? Mas você vai viver. Mas sem ar você não vive. Tem muita gente vivendo sem vida com Deus. Longe de Deus, não tem? Mas vive sem água? Não vive sem água. Tem gente sem saúde, né? Que vive doente. Mas ele vive sem saúde, vive malemar, né? Mas ele não vive sem o alimento. Ele só sobrevive. Não é isso? Agora, se eu te perguntasse, diga 3 chaves para ser bem-sucedido. O que você responderia? Pensa aí. Talvez você tenha pensado assim: para eu ser bem-sucedido, eu preciso de trabalhar, né? Me esforçar, me dedicar, ter fé, né? Para ser bem-sucedido precisa ter fé e precisa ter perseverança para ser bem-sucedido. E outras coisinhas mais aí que você deve ter pensado. E é claro, irmãos, tudo isso é muito importante para a gente ser bem-sucedido, né? Para nós destravarmos a nossa vida, para a gente conseguir romper as barreiras que aparecem para nos impedir. Mas tem muita gente que tem tudo isso que eu falei aqui. Até tem fé, até tem perseverança, até são dedicados, né? Mas não é bem-sucedido. Ainda assim tem gente travada, mesmo usando essas chaves. Trabalho, esforço, perseverança. Ainda assim tem gente que não é bem-sucedido. Então, hoje eu quero falar sobre 3 chaves que destravam as portas das nossas vidas. E que você precisa usar essas chaves. Assim como você precisa, eu também preciso dessas chaves. E eu não vou falar aqui que essas chaves aqui que eu vou falar são as únicas chaves. São algumas das chaves, tá? São as mais importantes, vamos dizer assim. Mas essas 3 chaves que eu vou falar são fundamentais para a nossa vida. E é a porção que o Espírito Santo trouxe para nós nessa noite. Mas existem mais chaves, irmãos. Não vamos pensar assim, a Renata falou que são só essas 3 chaves. Não, existem outras, mas essas são fundamentais. Vamos discorrer aqui sobre essas chaves, para nós avançarmos na nossa vida. Precisa aplicar em todas as áreas, irmãos. Não é só conquistas materiais, não. É em todas as áreas. Espiritual, financeiro, material, em todas as áreas da nossa vida. E a primeira chave que eu quero falar é a chave do amor. Você quer ser bem-sucedido em tudo? Quem quer ser bem-sucedido em tudo? Eu quero também. Então, faça tudo com amor. Amor é uma chave poderosa para ser bem-sucedido. E aí eu estava vindo aqui para o culto, né? E aí eu não usei a chave amor. E aí eu falei, Senhor, eu vou pregar sobre isso e eu não estou usando. O Espírito Santo já me deu um puxão de orelha. Porque muitas vezes a gente não usa essa chave. E se a gente usasse mais essa chave, a gente ia ser muito mais bem-sucedido, muito mais abençoado. E eu quero ser abençoada, eu quero ser mais bem-sucedida. Então eu preciso usar essa chave. Vamos abrir lá em 1 Coríntios 16, 14. Já me deu calor. Vou tirar aqui, Bruce.
Amém. Irmãos, aqui é tudo ao vivo, né? Eu tô com calor. Tá frio, mas tá calor. 1 Coríntios 16, 14. Acharam, irmãos? Diz assim: fazei todas as vossas obras com amor. E é claro que o Espírito Santo inspirou o apóstolo Paulo a escrever esta frase. Foi o Espírito Santo que inspirou Paulo a escrever isso. Fazei todas as vossas obras com amor. E quando a gente fala todas, todas é todas. Tudo o que você vai fazer, não importa o que você for fazer, faça com amor. Então, estude com amor, trabalhe com amor, sirva com amor, trate a vida que Deus te deu com amor. Olha aqui, trate as pessoas da sua vida com amor. As pessoas que estão ao seu redor, trate a sua família com amor. Porque muitas pessoas não têm sucesso no que faz, não é porque não sabe fazer, é porque não faz com amor. E se você quer ser bem-sucedido e destravar as portas, use a chave do amor. Faça as coisas com amor, com paixão. Muitas vezes nós buscamos sucesso por meio do esforço, né? Quem aqui nunca falou assim, eu quero ter sucesso, eu vou me esforçar, eu vou usar a minha inteligência, vou usar a estratégia que Deus vai me dar. E todos esses elementos são muito importantes. Mas se não tiver amor, não vai, irmãos, não vai. O amor é a chave que abre portas não apenas externas, mas ele abre portas internas também. O que eu quero dizer com isso? O amor abre chaves externas. Por quê? Porque ele abre para você oportunidades, conexões com as pessoas e reconhecimento. Se você fizer lá no seu trabalho tudo o que você tem para fazer com amor, você vai ser reconhecido, você vai ter conexões com mais pessoas, você vai ter mais oportunidades. Então o amor abre portas, e ele abre portas internas também. Quais são essas portas? Satisfação, porque você fica feliz, você se sente satisfeito. E realização pessoal também é uma chave, uma chave que abre essas portas externas e internas, né? A satisfação, a realização pessoal e o propósito. Você vai se sentir melhor usando essa chave. Então, quando a gente coloca amor e paixão no que fazemos, o nosso trabalho ele ganha vida. Ele não é igual aos outros trabalhos. Passamos a servir com excelência, a enfrentar obstáculo com mais resiliência e a inspirar as pessoas que estão no nosso redor. Né? Quando a pessoa trabalha com amor, serve com amor, faz tudo com amor, as pessoas olham diferente e falam, eu quero me inspirar naquela pessoa, porque ela faz diferente, porque ela usa a chave do amor. O sucesso deixa de ser apenas um lugar que a gente quer chegar, mas ele se transforma numa jornada de significado, né? Porque aí a gente começa a ter sucesso em todas as coisas. Vamos abrir também lá em Colossenses 3, 14. Neste trecho, o apóstolo Paulo escreve aos cristãos de Colossos. Ele diz assim: e sobre tudo isto, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. O apóstolo Paulo, ele fala um pouquinho antes aí, no verso 12, se você olhar, ele fala sobre algumas virtudes que devem marcar a vida do cristão. Olha aí no verso 12. Ele fala de compaixão, humildade, mansidão, paciência. Mas ele fala que acima de todas essas virtudes, ele destaca o amor, que é o vínculo da perfeição. Então, não adianta você ser humilde, manso, você ter paciência, você ter compaixão, se você não tiver amor.
O amor é o vínculo da perfeição. O amor é aquilo que une e completa e dá sentido às outras virtudes. Entende, irmãos? Tudo que você fizer que é virtuoso, que é agradável, você unindo com o amor vai se tornar perfeito, né? Vai se completar. Sem o amor, até as boas obras podem se tornar vazias, mecânicas ou motivadas por orgulho. O mais interessante é que esse princípio não se limita apenas ao ambiente da fé cristã. Tem muitas pessoas, mesmo fora da igreja, que às vezes agem com amor. Sabia? Tem pessoas fora da fé cristã que agem com amor. No cuidado com as pessoas, no cuidado com um idoso, no cuidado com uma criança, na dedicação do trabalho, nos pequenos gestos, eles agem com amor. E há algo de belo nisso. Por quê? Porque o amor não é a essência de Deus? Então, ele está sendo um pequeno Cristo ali também, né? Fazendo algo com amor. Porque reflete a perfeição de Deus. Então, às vezes você pode se perguntar assim, Renata, então como que eu faço para fazer as minhas obras sempre com amor? Como que eu devo fazer para tudo que eu fizer, fazer as minhas obras sempre com amor? E a resposta é simples e bíblica. Tá? Eu vou te mostrar aqui na palavra de Deus. Faça tudo o que você tiver para fazer no trabalho, na igreja, na escola, na sua casa. Faça como se você estivesse fazendo para Deus. Já pensou quando você for lá pegar o seu caderno para estudar? Não é fácil, né? Ter que pegar o caderno para estudar para a prova. Ai, eu não estou com vontade de estudar, mas eu vou fazer com amor. Eu vou estudar com amor como se eu estivesse estudando ali com Deus junto comigo. E eu vou estudar com amor. Quando você está lá no seu trabalho, eu vou fazer aquilo com amor. Estou servindo aqui na igreja, eu vou fazer com amor, como se eu estivesse fazendo para o Senhor. E isso é um treinamento, né? É algo que você precisa realizar na sua vida, treinar realmente, porque é isso que vai fazer você fazer tudo com amor, como se estivesse fazendo para o Senhor. Esse é o segredo, essa receita para você fazer as coisas com amor. E aí você pode me dizer assim, mas Renata, eu odeio o meu trabalho. Como que eu vou fazer com amor? Tem gente que odeia o trabalho. Está lá trabalhando só porque precisa do recurso. Então eu vou te dar um conselho também, vindo de Deus, do coração de Deus para você. Transforme a maneira como você enxerga o que você está fazendo. Transforme. Mesmo que não seja aquilo que você sonhou para você, faça com amor, faça com excelência, não por causa do dinheiro ou por obrigação. Amém? Na igreja, sirva com amor, não apenas porque alguém pediu ou porque o pastor está vendo, mas porque você está fazendo para Deus. Sirva com amor, tudo. No seu trabalho, ainda que ninguém reconheça, faça como se você estivesse fazendo para o Senhor, como se o Senhor estivesse te observando, porque Ele está. Faça como se Ele estivesse te observando, e Ele está nos observando. Então, quando você está lá no seu serviço, e está lá perdendo tempo no celular, em vez de trabalhar, o Senhor está vendo. Né? Então, se você começar a fazer as coisas com amor, o Senhor vai te ver também. E quando te perguntarem, por que você continua fazendo o seu trabalho se você não é reconhecido? Aí você responde assim, é porque eu não trabalho para os homens, mas eu trabalho para o meu Senhor. Amém? E eu falei que eu ia provar na Bíblia, né? Vamos abrir lá em Colossenses 3, 23. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para com os homens. Então, esse conselho é bíblico, irmãos.
Faça tudo como se estivesse fazendo para o Senhor. Quando Deus vê alguém fazendo algo com amor, Ele se agrada e Ele libera a sua bênção. Não faça por interesse, não faça por status, mas faça com amor e por amor. Amém? Quer ser bem-sucedido em tudo? Então não faça de qualquer maneira. Coloque o coração, a excelência e o amor em cada atitude sua. O amor é a chave que move o coração de Deus e abre as portas do favor dele sobre a sua vida. Se você acreditar nisso, se você ter fé nisso e começar a praticar, você vai ver como você vai ser abençoado com essa chave poderosa que é a chave do amor. Amém? A segunda chave que destrava também a sua vida, irmãos, é a sabedoria. Sabedoria. Gente, quantas pessoas já alcançaram sucesso, conquistaram riquezas, conquistaram fama, estabilidade, mas por falta dessa chave aí, que é a sabedoria, elas perderam tudo. Quantas pessoas? Muitas. Outras pessoas também já estudaram, se prepararam, se especializaram, mas mesmo assim não consegue sair do lugar. Fica só patinando, já viu? Patinando e não sai do lugar. E isso nos mostra algo simples, mas mostra algo profundo também. O conhecimento, né, quando a gente estuda, adquire conhecimento, abre portas para a gente, muitas portas. Mas a sabedoria nos ajuda a manter essas portas abertas. Então, não adianta ter só conhecimento, precisamos ter sabedoria. Sabedoria vai além do conhecimento. Sabedoria envolve discernimento, equilíbrio, visão do todo, domínio próprio, mansidão. Sabedoria envolve tudo isso. Saber o momento certo de agir e o momento de esperar, né? Saber ouvir, saber calar. Nós já ministramos isso, já foi ministrado isso essa semana, se não me engano, semana passada, sobre o silêncio. Quando a gente tem sabedoria, a gente sabe a hora certa de agir, a hora certa de falar e a hora certa de silenciar, de nos calarmos. Então, sem a sabedoria, nós corremos o risco de transformar conquistas em ruínas e talentos em frustrações. Por isso que a gente precisa ter essa chave, que é a sabedoria. Olha, o livro de Provérbios é um livro que tem muitos conselhos sábios, de muita sabedoria, né? Porque foi escrito por Salomão, o sábio Salomão. Vamos abrir lá em Provérbios 4, verso 7. Provérbios 4, verso 7 diz assim: a sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria, emprega tudo o que possuis na aquisição de entendimento. É um conselho de Salomão para nós. A coisa principal é a sabedoria. Você pode ter conhecimento, mas você precisa adquirir sabedoria. Você ora pedindo a Deus sabedoria? Precisa orar, irmãos. Quando eu comecei a preparar esse estudo aqui, essa ministração, eu falei, meu Deus, é verdade. Às vezes eu não oro por sabedoria e eu preciso orar. Nós precisamos pedir sabedoria para o Senhor, para a gente agir com sabedoria. Provérbios 24, vai um pouquinho mais para frente, Provérbios 24, 3, diz assim: com a sabedoria se edifica a casa, e com o entendimento ela se estabelece. Se você quer edificar algo concreto na sua vida, um lar, uma carreira profissional, uma amizade, um sonho, você vai precisar da sabedoria. Você vai precisar de sabedoria.
Sem ela, até os projetos que a gente acha que são excelentes, eles desmoronam, irmãos. Porque se não tiver sabedoria, os projetos vão de água abaixo. A gente precisa da sabedoria. Sabe por que muitos casamentos acabam? Não é por falta de amor, é por falta de sabedoria. Nas atitudes, né? Nas palavras, no silêncio. Lares se desfazem porque, em vez de construir pontes, né, para a gente se unir, as pessoas constroem muros para se separar. Hoje mesmo eu estava vendo um post lá que fala que estão acontecendo muitos divórcios cinzas. Eu falei, nossa, o que será que é isso? Divórcios cinzas é divórcios entre pessoas que já têm mais de 30 anos de casado. São pessoas que já viveram, conquistaram tudo, já criaram os filhos, e agora que era para ficar unido, estão se divorciando. Por quê? Por falta de sabedoria. Porque muitas vezes a gente não sabe como agir, a gente age sem sabedoria. O mesmo acontece com sociedades, amizades que a gente faz, parcerias que a gente faz. Sem sabedoria para lidar com os conflitos, irmãos, é muito difícil, né? Tudo que a gente constrói, se a gente não tiver sabedoria, a gente perde em segundos. Tudo que a gente construiu, sabe, ao longo do tempo, se não tiver sabedoria, aquilo lá se desmorona e acaba. E tem uma frase de um pastor conhecido nosso, que é o pastor Hernandes Dias Lopes, que eu trouxe aqui para a ministração, que diz assim: o sábio fala porque tem algo a dizer. O sábio fala porque tem algo a dizer. O tolo fala porque precisa dizer algo. Nos lembra, essa frase, ela nos lembra que sabedoria também está em saber calar, em saber ouvir, em saber ponderar. Tem muitas pessoas que são tolas porque elas querem falar, né? Elas não têm algo a dizer, elas querem falar, porque elas acham que ela tem razão, mas sem sabedoria, porque quem tem sabedoria tem algo a dizer, mas o tolo não. O tolo fala porque precisa dizer, né? Então, nem sempre nós precisamos ter a última palavra, mas sim a palavra certa, né? Na hora certa, ou então nenhuma palavra, quando for mais sábio. A gente silenciar, fique quieto. E o apóstolo Tiago, apóstolo não, né, amor? Apóstolo Tiago. O Tiago 1,5, olha o que ele diz. Se você sofre por falta de sabedoria, peça a Deus. Tiago diz isso lá no capítulo 1, verso 5. Ele diz assim: se algum de vocês precisar de sabedoria, peça a nosso Deus generoso, e você receberá. Ele não os repreenderá por pedirem. Irmãos, então por isso a gente precisa pedir todos os dias sabedoria ao Senhor. Todos os dias, comece a orar, pedindo ao Senhor sabedoria. E você vai adquirir essa sabedoria para agir, para falar na hora certa. A verdadeira sabedoria começa com o temor do Senhor, quando nós começamos a levar Deus a sério. Porque tem muitas pessoas que não levam Deus a sério, levam de qualquer maneira, né? E não tem sabedoria. Mas quando você leva o Senhor a sério, você começa a respeitar o Senhor, honrar o Senhor, reconhecer que os planos do Senhor são mais altos que os seus planos, que os seus caminhos. Você vai ver como você vai começar a prosperar, como você vai começar a destravar as portas. Isso, a sabedoria começa primeiramente em levar Deus a sério, levar o Senhor realmente com temor, né? E a Bíblia diz lá em Provérbios 9, verso 10, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ou seja, aquele que teme, que honra, que respeita o Senhor,
ele tem sabedoria. E isso não significa que você precisa ter medo, né? Que a gente fala o temor do Senhor. Isso não significa que você precisa ter medo do Senhor, mas que você precisa honrá-lo, obedecê-lo, servi-lo, amá-lo de verdade. Muita gente, irmãos, busca o sucesso, realizações e respostas em 1000 direções, mas ignora o essencial, que é a sabedoria. E a sabedoria verdadeira começa quando a gente coloca Deus no centro da nossa vida. O centro das nossas decisões, né? Dos nossos relacionamentos, quando a gente coloca Deus no centro dos nossos sonhos. Isso é sabedoria. Então, que o Senhor, em nome de Jesus, possa fazer você agir com essa chave, que é a sabedoria. Isso vai evitar que a gente tenha conflitos dentro da nossa casa, no nosso trabalho, vai ajudar muito e vai destravar muitas portas em nome de Jesus. Amém? Então, se você quer ser bem-sucedido de forma duradoura na sua vida, de uma forma que, Senhor, não quero ser bem-sucedido só agora, eu quero ser bem-sucedido até que o Senhor volte, né? Não quero ter um tempinho de sucesso na minha vida e depois fracasso. Não, eu quero ter sabedoria de forma duradoura. Eu quero ser bem-sucedido de forma duradoura. Então, busque a sabedoria. Peça ao Senhor sabedoria. E essa sabedoria vem de Deus, da sua palavra, né? Da prática da fé no nosso dia a dia. Amém? Então, que possamos ter sabedoria para destravar as portas da nossa vida. Amém? E a terceira chave que a gente precisa ter, né, é a ousadia. Ousadia, meus irmãos. Muitos têm fé, mas não têm ousadia. Confiar em Deus é muito bom, irmãos. É fundamental a gente ter confiança no Senhor. Mas fé sem uma ação de ousadia se torna uma fé parada. Sabia? Então a gente tem que ter ousadia. E quando eu estava também ministrando essa palavra, eu lembrei quando eu fui orar pela minha irmã lá na UTI. Meu Deus, irmãos, eu fui com fé. E lá dentro, o Senhor me deu ousadia. Glória a Deus, né? Porque daí eu orei com fé e ousadia. Porque eu estava pedindo algo para o Senhor que era muito ousado, que era um milagre. E fé sem ousadia é fé parada, irmãos. Então o Senhor quer que a gente tenha uma fé ousada. Amém? Muita gente crê, ora, trabalha duro, mas não avança porque falta o passo corajoso. Está faltando um passo corajoso para você, irmãos? Hoje o Senhor quer te dar essa chave da ousadia, em nome de Jesus. Olha, falta a ousadia de tentar algo novo na sua vida. Sair da zona de conforto, de arriscar com sabedoria, lógico. A Bíblia está cheia de histórias onde a fé andou de mãos dadas com a ousadia. Vamos ver lá em Mateus 14, 28 e 29. Mateus 14, 28 e 29. O Senhor disse a Pedro: se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. E o Senhor respondeu: venha. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Pedro, irmãos, só andou sobre as águas porque ele teve coragem de sair do barco. Então, nós também temos barcos aí que a gente está lá sossegado, na nossa zona de conforto dentro do barco, mas o Senhor nos chama para andar sobre as águas. É uma fé ousada, a de Pedro. Também temos outro exemplo de fé e ousadia, lá em 1 Samuel 17, 45. Vamos abrir lá em 1 Samuel 17, 45. A história de Davi.
Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Irmãos, Davi só venceu Golias porque ele ousou encarar o gigante. Será que a gente está sendo ousado para encarar os gigantes da nossa vida? Nós precisamos encarar os gigantes da nossa vida, irmãos. O Senhor está nos dando hoje a chave da ousadia para nós encararmos os gigantes da nossa vida. Fé é acreditar. Ousadia é agir com base nessa fé. Amém? O problema é que às vezes nós confundimos prudência com medo, né? Você fala assim: Renata, mas eu não fui ainda, eu não fiz isso ainda, porque eu sou cuidadoso, eu sou prudente. Será que é prudência ou é medo? E o excesso de cautela pode se tornar uma prisão disfarçada. Sabia disso? Quando você fala assim: eu tenho cuidado, eu sou prudente. Cuidado, o excesso de cautela pode se tornar uma prisão disfarçada de responsabilidade, né? Medo de errar. Às vezes você não faz porque você tem medo de errar, medo de falhar novamente, de ser criticado. Tudo isso pode travar até os mais esforçados, sabia? Quando você não tenta novamente. Pare de esperar pelas condições ideais. Às vezes, Deus só mostra o próximo passo quando você pisa fora do barco. Sabia? Porque quando a gente está lá dentro do barco, o Senhor não mostra qual que é o próximo passo para a gente. Então, pise fora do barco, seja ousado, tenha fé. Fé e ousadia em nome de Jesus. Não seja imprudente. Não estou falando aqui para os irmãos serem imprudentes, não, tá? Não seja imprudente, mas também não fique paralisado. O equilíbrio entre fé e ousadia é onde nascem os milagres. Então, vamos buscar esse equilíbrio de fé e ousadia, porque eu quero ver milagres. Quem quer ver milagres? Em nome de Jesus, fé e ousadia. Então, ore também por coragem. Orem por ousadia também. Senhor, me dá ousadia, eu quero isso para a minha vida. A unção da ousadia está disponível. Peça, creia e mova-se, em nome de Jesus. Amém? Provérbios 28:1 também fala sobre isso que nós estamos falando. Olha que forte, irmãos. Provérbios 28:1 diz assim: os ímpios fogem sem que haja ninguém a persegui-los, mas os justos são ousados como um leão. Amém? Nós temos que ser ousados como um leão. A Bíblia também diz lá em 2 Timóteo 1:7, que Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de ousadia. O Senhor não nos deu espírito de covardia, irmãos. Então Ele quer que você tenha uma fé ousada. E se você quer viver algo novo em Deus, né? Se você quer alcançar promessas, romper limites aí da sua vida, conquistar mais coisas, conquistar territórios, você precisa dar passos que você nunca deu. Você precisa dar passos que você nunca deu. Talvez você vai ser convidado para fazer algo, para servir aqui na igreja, e você vai precisar dar passos que você nunca deu, em nome de Jesus. Então é a hora de dar passos, amém? É a hora de dar passos. A fé precisa ser acompanhada de atitudes ousadas. O Senhor está nos ensinando aqui nessa noite que a fé anda de mãos dadas com a ousadia e é guiada pelo Espírito Santo. A ousadia no Senhor é a ponte entre a promessa e o cumprimento. E é quando você decide confiar não no que você está vendo, mas no que Deus falou. Muitos querem ver milagres, mas poucos estão dispostos a sair do barco como Pedro.
Ousadia no reino de Deus é obediência com coragem. Não estou falando para você ser imprudente, irresponsável, mas você precisa ser ousado. Ousado, irmãos. Muita gente fica estagnado na vida por falta de ousadia. Não tem coragem, sabe do quê? De fazer uma oração na hora que o líder pede. Ou fazer uma oração por um enfermo que você visita. Falta ousadia. Muita gente não tem coragem de entrar no financiamento por medo de perder o emprego. Não vou comprar esse carro não, porque se eu perder o emprego... Cadê sua fé, irmão? Tem que ter fé e ousadia. Tem muita gente que não tem coragem de mudar de emprego, montar o próprio negócio, porque falta ousadia. Não tem coragem de servir na igreja porque tem medo. Essa mensagem aqui estava preparada, irmãos, há mais de um mês. Porque eu conversei com vários irmãos aqui durante essa semana e o Senhor está falando com pessoas aqui. Nós precisamos avançar, meus irmãos. O Senhor está falando com pessoas aqui. O Senhor está falando conosco. E se não der certo? A gente sempre pergunta, e se não der certo? Irmãos, como você vai saber que não vai dar certo se você não for? Quem não ousa em Deus nunca descobre o potencial da unção que carrega. Cada um de nós carrega um potencial de unção da parte do Senhor. Mas se você não ousa, não é ousado, nunca você vai saber dessa unção que você carrega. Então, há dons, chamados e conquistas que só se manifestam quando você rompe com o medo, né? E avança com fé. O Senhor quer que a gente use essa chave para a gente romper, destravar as portas que estão fechadas na sua vida. A ousadia no Espírito Santo abre portas que o medo, alimentado pela dúvida e pela humana, né? Porque muitas vezes a gente fica só na lógica humana. E aí a gente alimenta o medo. E aí essas portas se mantêm trancadas. Mas onde a fé, acompanhada de coragem, o impossível começa a acontecer. Amém? Então, era sobre isso que nós estamos falando hoje. Sobre essas 3 chaves que não são as únicas, mas são chaves indispensáveis que você precisa usar, em nome de Jesus. Para viver uma vida verdadeiramente bem-sucedida, existem 3 chaves espirituais que você precisa carregar. Amor, vamos repetir? Amor, sabedoria e ousadia. Amém? Amor, o fundamento de tudo. Sem ele, nenhuma obra permanece. Sabedoria é o caminho certo entre o propósito e a realização. E ousadia é o passo de fé que transforma promessas em conquistas. Amém? Essas 3 chaves têm o poder de destravar áreas da sua vida que estavam presas por medo, imaturidade ou falta de direção. Então, use essas chaves e avance com fé, em nome de Jesus. Amém? Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Amém? Vamos colocar de pé para orarmos?